Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre placas de vídeo, que é realmente uma placa de vídeo, pessoal. Bom, uma placa de vídeo é um componente do hardware do computador responsável por administrar e controlar as funções de exibição de vídeo na tela, né? Todo computador contemporâneo usa, uma interface gráfica. A placa gráfica faz com que essa interface salte aos olhos através do LCD. O Tudo preparou esse artigo para esclarecer para que serve a placa de vídeo, né? Entenda como uma GPU trabalha, né? O modo como realmente a GPU trabalha é assim, pessoal. Ó. Bom, deixa eu explicar. Para entender como a GPU trabalha, é a importância de sua atuação. Basta pegar como por exemplo, um computador com uma tela cuja resolução máxima alcança 1366 x 768 bits, valor bastante comum em notebooks atuais. Tal tela não importa quantas polegadas tenha, e é formada por uma largura de 1366 bits pontos e altura de 768 bits pontos. Isso significa que o display tem um total de 1049,88 bits para serem iluminados. Cada ponto desses tem uma coordenada, uma determinada cor e um comportamento que gerencia, né? Tudo isso é a GPU. Bom, esses milhões de pontos estão em constante mutação, como em um jogo ou duração a exibição de um filme, né? Em tela cheia. A placa gráfica coordena o espetáculo por trás dos panos, administrando as variadas situações a que cada ponto estará vinculado em termos de luminosidade e a cor em instantes muito curtos, né? Dedicadas e embutidas. Existem dois grandes grupos de placas de vídeos. Bom, as mais simples, destinadas ao usuário comum, e as mais poderosas, voltadas para games e entusiastas de hardware. Placas embutidas. O termo placa pode soar um pouco deslocado, uma vez que, na verdade, não há uma placa de vídeo. O que acontece é que o processador gráfico, normalmente chamado de GPU, sigla para GRIPS, processador unit ou unidade de processamento gráfico, é embutido dentro de outro chip. Existem duas alternativas, ao menos no mundo dos PCs. A AMD ou Intel, com a chegada do Windows 8 para processadores ARM, isso mudará. Bom, nos computadores atuais, a GPU é montada no interior dos processadores. Isso permite que o consumidor que não faz questão de uma placa de vídeo ultra poderosa, é cara, mas abre mão, né, desse equipamento e entregue o encargo do processamento gráfico do computador, a CPU. Bom, o passado. Bom, antigamente os processos de manufatura e as arquiteturas de processadores não eram tão refinados. Por conta disso, computadores que dispensavam placas gráficas dedicadas traziam uma GPU soldada na placa-mãe. Placas dedicadas. Há basicamente dois tipos de placas de vídeo: modelo para jogos e modelos para profissionais em edição de vídeos e de modelagem tridimensional. Em termos de placas de vídeo dedicadas, são também duas marcas disputando o mercado global: NVIDIA com a GeForce para games e 4 para profissionais, e a AMD com as Radeon para games e as Fury Pro para profissionais. É possível associar a placa de vídeo dedicada a um mini computador e acoplado no seu computador. Assim como a placa-mãe, ela necessita de alimentação de energia própria. Apresenta sistema de resfriamento ativo por meio de ventiladores, capacitores e circuitos diversos. Além disso, como o computador em si dispõe de bancos de memória randômica e de um microprocessador altamente especializado, a GPU, né? Os modelos de placas para games são as mais capacitadas dos que as GPUs embutidas nos processadores, tendo em vista que carregam recursos nos aprimorados, enquanto o processador necessita de diversos outros controladores e precisa se encarregar de muitas funções.
A GPU tem dedicação exclusiva ao processamento gráfico. Modelos profissionais. Os modelos profissionais são placas capacitadas para trabalhar com grandes e pesadas manipulações de softwares de edição ou de vídeo. No começo do texto, imaginamos que a situação de uma GPU que precisa cuidar de um espaço de 1366 x 768 bits. Bom, e assim começa, pessoal. E aí é que entram os quadros e Fire Pro. Um exemplo pode ter sido um pouco exagerado, mas dá uma dimensão do tipo de aplicação para as quais etapas da placa são pensadas. Você pode pensar se elas são tão poderosas, devem rodar jogos melhor do que os de GeForce e a Radeon. Na verdade, em alguns casos, em capacidade de processamento, elas até são mais fortes, mas perdem na hora de rodar um game por não oferecerem o mesmo nível de sofisticação de software e de adequação às ferramentas com as quais os jogos são criados. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido o que realmente é uma placa de vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.